Fala aí, galera, tudo bem? Começando então aqui a nossa aula 7, tá? Ainda continuando o conteúdo sobre geometria analítica. Dessa vez a gente vai continuar falando sobre circunferências, porém agora a gente vai ver aqui sobre as posições relativas entre pontos e retas com a circunferência. Bom, então começando aqui pela posição relativa entre ponto e circunferência. A posição de um ponto em relação a uma circunferência é definida pela distância desse ponto ao centro. Dessa forma, teremos três situações. Então, a primeira situação, desculpa, quando a distância do ponto ao centro é inferior ao raio da circunferência, né, no caso, temos que esse ponto é interior à circunferência. Então, aqui tem um desenho aqui, ó, mostrando aqui, ó, o ponto, né, que é esse pontinho azul. A distância dele para o centro da circunferência é menor do que o raio, que é o que está de vermelho aqui, né? Então, sempre que a distância do ponto ao centro for menor que o raio, então significa que esse ponto vai estar aqui no interior da circunferência, tá bom? Em qualquer região aqui no interior. Quando a distância do ponto ao centro é igual ao raio, temos que esse ponto pertence à circunferência, ou seja, ele vai estar aqui no limite, né, no traço da circunferência, né, sobre a circunferência. Pode ver aqui então, ó, tanto que essa linha tracejada azul tem o mesmo tamanho dessa linha tracejada vermelha, que é o raio, certo? E quando a distância do ponto ao centro é superior ao raio, né, dá um valor maior, então a gente tem que esse ponto é exterior à circunferência. Ó o ponto aqui fora da circunferência, ó. Isso significa que a distância dele até o centro, é maior do que o raio dessa circunferência, certo? Bom, vamos aqui então a um exemplo prático aí do que eu acabei de falar para vocês, né? Que é verificar a posição desse ponto, né, menos 1, 3, em relação à circunferência x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 25. Então vamos aqui ao nosso quadro, nossa lousa. Então nós temos aqui o ponto menos 1, 3, ponto menos 1, 3. A gente quer verificar a posição dele em relação à circunferência. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. X menos 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual a 25. Beleza? Bom, então, eu quero saber se esse ponto aqui, ele está dentro, né, da circunferência, se ele pertence à circunferência, né, sobre, ou se ele está fora da circunferência. Então são as três possibilidades. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a distância do ponto até o centro da circunferência. Vamos chamar esse centro de C. Lembrando, né, da aula passada que o centro da circunferência nada mais é do que esses valores aqui, tá certo? Só que com um sinal contrário, né? Uma vez que a equação da circunferência é x menos x0 ao quadrado, no caso é a equação reduzida, né? Mais x, desculpa, x não, y, né? Mais y menos y0 ao quadrado igual a 25 não, igual a r ao quadrado. Estou pegando o exemplo aqui. Então essa é a equação de circunferência, né? x0, y0 vai ser o centro e r o raio. Então nesse caso aqui, o nosso centro aqui, ó, essa circunferência vai ser o ponto 1,
e menos 2, né? Porque mais para ficar mais aqui, então vai ficar o menos 2. Então, beleza. Então, sabemos que distância entre dois pontos, basta fazer aqui a raiz quadrada e subtrair aqui a coordenada em y, né? No caso aqui é menos 2, menos a coordenada em y do ponto, que é 5, que é 3, aliás, desculpa, eu estou falando a resposta aqui. Ao quadrado mais subtrai as coordenadas em x agora dos dois pontos. Então vai ser 1 positivo, né? Já que o centro aqui, a coordenada do centro é 1, menos 1. Ou seja, vai ficar 1 mais 1, né? Porque menos com menos dá mais. Então, essa nossa distância aqui vai ficar a seguinte. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Mais 1 mais 1, 2, que ao quadrado dá 4. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser a raiz de 29, certo? Raiz de 29 vai dar um número maior do que o raio, né? O raio aqui no caso é raiz de 25, que é igual a 5. Então, né, ó, o que fica aqui do lado direito da equação, né, o raio ao quadrado. Então, para dar 25, então esse raio tem que ser igual a 5. E raiz de 29, portanto, é maior. Significa que esse ponto ele está a uma distância do centro maior do que o raio da circunferência. Então ele não pertence a essa circunferência, né? Senão a distância teria que ser 5. E nem está dentro, né? Nem está no interior da circunferência, senão daria um valor menor que 5. Portanto, vai ser essa terceira situação. Logo, o ponto é, né? Ou está, o ponto é exterior. Exterior. Ou seja, está fora da circunferência. Então, exterior a circunferência. Beleza? Então tá aí. Essa é a posição do ponto em relação à circunferência. Ele é exterior à circunferência, ou seja, está fora. Geometricamente, ó, a gente pode até fazer aqui, né, um desenhozinho para nos auxiliar. Então, o centro é o 1 menos 2. Então, tá aqui assim, ó. Opa. Vou fazer aqui uma circunferênciazinha aqui. Então, é como se fosse aqui, ó. Menos 2 o y e 1 o x. Então, esse aqui seria o centro, ó. E o ponto... Na verdade, essa circunferência é bem maior, né, gente? Porque ela tem raio 5. Então, ó, deixa eu refazer aqui. Fazer uma coisa bacana. Deixa eu só ver aqui mais ou menos como é que vai ficar. Vamos botar aqui uma circunferência maior. Tipo assim. Aí o centro dela vai ser aqui no 1 menos 2. 1 menos 2. 1 para x, menos 2 para y. Pronto, só um esboço mesmo, tá, gente? Não ficou tão boa a nossa circunferência. Vou fazer uma outra aqui. Deixa eu fazer uma outra aqui. Essa aqui vai ficar melhor. 1 para o x, menos 2 para o y. Está mais ou menos no centro aqui, né? Ó. Então, digamos que aqui seja o centro da circunferência, tá bom? Só um esboço mesmo, tá, gente? Só para vocês verem como é que, geometricamente, como é que vai estar esse ponto. Então, o ponto é o ponto 1, menos 1, aliás, 3. Então, menos 1 para o x, 3 para o y. Então,
É como se ele estivesse aqui, ó. Tá? Mas é claro, né? Agora como a gente já fez os cálculos e descobriu que é exterior, então a gente vai de alguma forma colocar ele fora, né? A gente já sabe que ele está fora, mas aqui é uma boa forma de verificar, de visualizar, né? Que o ponto realmente está fora. Essa distância aqui desse ponto até essa circunferência ó, vai ser raiz de 29, que é um número maior que 5, né? Que é o raio da circunferência. O raio da circunferência é 5. Essa distância aqui, raiz de 29, portanto, esse ponto é exterior à circunferência, tá bom? Então, beleza, gente. Continuando aqui, nossa aula. Essa aula vai ser bem simplesinha, tá? Agora a gente vai falar pela posição relativa entre reta e circunferência. A gente viu do ponto, né? Agora, como é que a reta é? Ela está em que posição em relação à circunferência? Então, mais uma vez, né, a gente vai definir a posição da reta pela distância dessa reta ao centro, né? Então, quando essa distância é inferior, aí vai mudar aqui a nomenclatura, ó. A reta vai cortar o circunferência em dois pontos. Então, quando a reta corta a circunferência em dois pontos, ela é chamada de reta secante à circunferência, tá bom? Quando a distância da reta ao centro é igual ao raio, né, aqui era inferior. Quando é igual, a reta é tangente, ó. Ela vai tangenciar a circunferência tocando em apenas um ponto, ó, diferentemente daqui que tocou em dois pontos, né? E por fim, quando a distância da reta ao centro é superior ao raio, aí até o nome vai ser o mesmo do ponto, ó. A reta é exterior à circunferência. Então, nesse caso, até a nomenclatura é igual em relação ao ponto, né? Posição do ponto com a circunferência. Então, só recapitulando, o ponto ele vai ser inferior, aliás, desculpa, interior, pertencente ou exterior à circunferência. Vai depender do valor da distância dele para o centro, né? E na reta, a reta vai ser em relação à circunferência secante, tangente ou exterior também, tá bom? Também vai depender da distância da reta ao centro. Bom, então vamos de mais um exemplo aqui. Verifique a posição da reta x menos y mais 1 igual a zero em relação à circunferência x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 2. Bom, então nós temos aqui a nossa reta, né? E é x menos y mais 1. X menos y mais 1 é a equação da nossa reta. E a circunferência, que é x menos 2, y menos 3. Então vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 3, opa, y menos 3 ao quadrado igual a 2, certo? Bom, primeiramente, né, quem é o centro da circunferência? A gente vai precisar saber o centro. O centro vai ser aqui os pontos, ó, 2 e 3, certo? Opa, ficou grande esse parênteses. Bom, descobrindo o centro agora, vamos achar aqui a distância desse centro à reta. Bom, distância entre reta e ponto vai cair naquela formulazinha, né? Em cima vai ficar módulo de AX mais BY mais C. Ah, não, desculpa, é AX0 mais BY0 mais C, né? É aplicado já nos valores do ponto. Sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Agora vamos substituir aqui. O nosso A aqui, quem está fazendo o papel do nosso A é aqui o 1, ó.
que é o número que multiplica o x, então vai ficar 1 vezes 2, mais o b, que é menos 1 aqui, ó. Então, menos 1 vezes o 3, mais 1, mais o c, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado, que é 1, mais o b ao quadrado também é 1, né? Menos 1, só que ao quadrado vai dar 1 também. Ou seja, vou fazer aqui embaixo. E essa distância, a gente quer saber se ela é maior, menor ou igual ao raio, né? Ó, o raio aqui, ó, vai ser a raiz desse número aqui. Então, o raio, nesse caso, é igual a raiz de 2. Beleza? Então, vamos lá. Aí aqui em cima vai ficar... Já vai ficar um número positivo, né? Vai ficar 2 menos 3. Menos 1 mais 1. Ixi, deu 0, ó. Deu 0 sobre raiz de 2, né? Nem precisava de uma barra desse tamanho, né, gente? Exagerei aqui. Eu já fiz a conta direto, né? 1 vezes 2, 2. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Portanto, isso significa que e 0 sobre raiz de 2, que é igual a 0 mesmo, né? 0 dividido por qualquer número dá 0. Então, o que isso significa? Que a distância entre o centro e, e a reta R, né? Aqui no caso eu estou confundindo, não posso confundir o R do raio com o R da reta, né? Vou botar aqui um Rzão maiúsculo aqui, bom, para não confundir. Bom, e essa distância é menor que raiz de 2. Distância menor que raiz de 2. Então, isso significa inclusive o seguinte, que o centro, né, que é 2, 3, pertence à reta. Ou seja, essa reta passa por sobre o centro, né? Portanto, isso significa que então essa reta, como é menor, né, como deu um valor inferior, então essa reta vai ser secante à circunferência. Vai cortar a circunferência em 2 pontos, né? Então, mais uma vez explicando aqui geometricamente, ó, para vocês visualizarem melhor, uma circunferência com centro em 2, 3 e raio, raiz de 2. Então vai ficar mais ou menos aqui, deixa eu ver, em cima. Não ficou muito bom não, pera aí. Deixa eu fazer mais em cima aqui. Fazer um pouco maior. Aí, ficou bom. Então, o centro aqui é o ponto 2, 3, ó. 2, 3. Dá uma roubadinha aqui, tá, gente? Não ficou muito beleza não, mas... Então, ó, essa reta, de alguma forma, ela passa aqui por dentro, a distância dela pro ponto é 0, ou seja, esse ponto pertence à reta. Vou fazer uma retinha melhor aqui. Ai, caramba. Aí. Então ela passa pelo ponto e, sendo assim, ó, ela vai cortar a circunferência em 2 pontos. Então, quando corta a circunferência em 2 pontos, significa que essa reta é secante à circunferência. Beleza? Agora, por exemplo, digamos que, beleza, descobri que a reta é secante. Corta 2 pontos. Como é que eu faço para achar esses 2 pontos? Aí é o seguinte. Você vai ter que resolver um sisteminha aqui, ó. Você tem, colocando aqui a fórmula da reta, né, que é x menos y mais 1 igual a 0. Opa, x menos y mais 1 igual a 0. E também a da circunferência aqui, vai ser a segunda equação, que é x menos 2, y menos 3, 2. X menos 2 mais y menos 3 igual a 2. Bom, o que a gente vai fazer aqui, né?
não é um sistema de equações lineares, né? Uma vez que essa aqui tem expoente 2. Então vamos fazer uma substituiçãozinha aqui, ó. Passar esse y e esse 1 para o outro lado, vai ficar x, opa, x é igual a y menos 1, né? Já invertendo os sinais. Então agora pegando, no lugar do x, escrevendo y menos 1, a gente vai ter aqui na segunda equação o seguinte: y menos 1 menos 2 ao quadrado, né? O menos 2 que já estava aqui, mais y menos 1, aliás, menos 3, né? Aqui só repete o y ao quadrado igual a 2. Pronto. Agora é só resolver a equaçãozinha de quadrática. Aqui vai ficar y menos 3 e y menos 3. Ó, vai ficar igual, né? Y menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Igual a 2. Bom, então, vamos lá, y menos 3 ao quadrado. Aí, na verdade, aqui vai ficar a mesma coisa, né? Então, eu vou botar aqui duas vezes o y menos 3 ao quadrado, que é y ao quadrado menos 6y mais 9. Igual a 2. Aí, esse 2 corta com esse 2 aqui, vai sobrar 1. Vai ficar y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a 0. Certo? Pronto, agora é só resolver a equação do segundo grau aqui, né? O delta vai ficar 36 menos 36, que dá 0. Não é isso? É, mas não devia dar 0, né? Ah, porque é 32, tá, gente? Não. Uai, gente, o que que deu errado aqui? Uai. Y quadrado menos 6y mais 9. É, não tô entendendo o erro. Ah, tá, gente. Ah, descobri, porque aqui vai ficar 1, ó. Aqui fica 1. Oh, voltei o 0. 1 porque, ó, cortou o 2 aqui dos dois lados, fica 1, ó. Aí esse 1 ainda tem que passar para cá, então vai ficar y ao quadrado menos 6y mais 8. Agora sim, igual a 0. Agora o meu Bhaskara vai ficar 36 menos 32, agora sim, vai ficar positivo, né? E já era esperado, que significa então que vai ter dois pontos em comum. Opa, botei 0 aqui, é 4. Vai ter dois pontos em comum, né? E esses pontos, vamos ver aqui, vamos calculá-los agora. Então, usando a forma de Bhaskara, então vai ficar menos b, então vai dar 6 positivo, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Vai ficar 6 mais ou menos 2 sobre 2. Então a gente acha o y1 e y2. Beleza? Então y vai ser a soma, né? Vai dar 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. E o y2 vai ser a diferença, que é 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Aí, para o y igual a 2, igual a 4, a gente vai achar uma coordenada para o x, né? Ó, que a gente descobriu aqui, ó, que o x é igual a y menos 1. Então, o x vai ser igual a 4 menos 1, que dá 3. E o outro ponto, y2 igual a 2. Y2 igual a 2 vai ficar 2 menos 1, né? O x. Aqui é o x1, né? Aqui é o x2. Vai ficar 2 menos 1 é igual a 1. Beleza? Então é isso. Então aí os pontos de intersecção seria o ponto 1 seria o x1, y1, 4, 3. Provavelmente esse aqui, ó. Deixa
Deixa eu voltar no slide anterior. Esse aqui seria o 4,3, né? 4 aqui no X e 3 no Y. Ó, o 3 já está embaixo aqui. Mas é mais ou menos isso. E o outro ponto é o x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Y, x1 y1 na verdade. X1 igual a 1 e y igual a 2. Então, esse ponto aqui seria o outro, né? Seria aqui o 1, 2. Mas eu teria que dar do lado esquerdo, né? Mas beleza. Lado direito, aliás, né? Bom, gente, então é isso, né? Aqui, essa última parte aqui foi mais uma forma de como achar esses pontos, né? Caso você tenha aqui uma questão que fale, determine a posição da reta e calcule os pontos de intersecção. Aí tem que fazer esse sisteminha e resolver a equação do segundo grau. Mas no mais, vocês vão fazer mais vai ser esse tipo de conta aqui, tá? Que é a distância do ponto à reta, onde esse ponto vai ser sempre o centro da circunferência, e a distância do ponto A ao centro, tá? Então, do centro à reta ou do centro ao ponto. São as duas formas que vocês vão usar. Aí, se precisar dizer quais são esses pontos, aí você vai aqui para essa fórmulazinha aqui, tá bom? Para o sistema de equações, depois usa a fórmula de Bhaskara e tudo mais. Certo, gente? Então, vou finalizando a aula por aqui. Já postei lá a lista 2, então a lista 2 tem apenas 6 exercícios. Essa é a parte final do, dessa primeira parte aí do bimestre, né? Que é falando sobre circunferências, tá? Então, a gente encerra o assunto de circunferências, encerra também o assunto de geometria analítica, né? Finalmente, desde o do meu primeiro dia de aula com esse assunto. E na próxima aula a gente já vai tratar de outro assunto, beleza? Então, estudem, tentem fazer a lista. Sexta tarde eu vou dar o atendimento, né? Na medida do possível. Não sei se eu vou conseguir entrar às 3 horas, mas vocês podem tirar dúvida comigo pelo atendimento também, beleza? Então é isso, gente. Falou!